O governo americano está diante de uma contagem regressiva para negociar ou renegociar o seu teto da dívida pública, porque caso contrário nós teremos uma catástrofe mundial onde o governo americano não pode mais fazer gastos baseado em emissões de novos títulos da dívida pública. Mas eu falo isso até com um pouquinho de tom de ironia, porque nós não somente já tivemos isso mais de 10 vezes no passado, desde 1970 e pouco, que se não me engano foi quando começou toda essa história, mas você, ao mesmo tempo, tem todo um teatro que precisa ser feito, e o que eu quero explicar é a política monetária, ou não somente, na verdade nem é a política, a mecânica monetária de como tudo isso funciona e quais são as reais implicações para você colocar no seu radar, porque isso de fato movimenta os mercados ou até os congela totalmente, dependendo do que for acontecer. Bom, como o pessoal que já me acompanha há mais tempo no podcast sabe que eu já falei sobre isso no passado, e quando você tem um sistema monetário que é baseado em dívidas, principalmente na criação de novos dólares, eles são muito mais feitos baseados em dívida do que de fato de gastos governamentais, você tem aquele paradoxo. Você sempre vai ter mais dívida para pagar do que você tem de dinheiro existente. Então, o sistema monetário baseado em crédito, como nós temos hoje, ele exige o crescimento. Caso você não consiga continuar esse processo, você tem uma queda que acontece deflacionária, que destrói dinheiro. Ou seja, tecnicamente, fica até esquisito você falar em teto da dívida americana, porque pela forma que todo o sistema monetário funciona, usando a dívida americana, inclusive, como o colateral do mundo, como a calção que é usada para obter crédito ao redor do mundo, criando esse ciclo completamente estranho e vicioso, não faz sentido você falar de teto da dívida. Tecnicamente, você não deveria ter nenhum teto, certo? Porque você sempre vai para o próximo teto. Então, quem me acompanhou no capítulo de membros do domingo vai ver exatamente o que eu falei sobre esse assunto, que muda completamente a forma de você pensar. Mas existem as legislações que precisam ser respeitadas. A lei foi criada para que o governo haja como se ele fosse uma pessoa física, como eu e você, que precisamos ter austeridade. Mas quando você entende como o dinheiro realmente é criado, isso não faz o menor sentido quando você trata de governos, porque o gasto governamental veio primeiro da arrecadação. Então ele não depende da arrecadação. A arrecadação de impostos ou o que você recolhe em bonds, ele não serve para pagar as dívidas americanas, o contrário, que é bem o contrário do que se imagina normalmente. Você não precisa obtê-lo antes para depois pagar. É exatamente o contrário. Mas enfim, esse é um assunto para outro podcast. Agora, a questão é o seguinte: isso afeta toda a liquidez mundial em vários formatos. E eu quero trazer um pouquinho da sequência dos fatos. Então, primeiro, você tem aparecendo em todos os noticiários que o tempo está acabando e você precisa fazer uma negociação, porque nesse exato momento o governo está meio capenga. Ele ainda emite bonds para fazer novos gastos, etc., né, em princípio. Só que ele não pode emitir todos, porque senão ele sai da relação de endividamento baseada em lei e ele não pode passar por cima disso. Então ele vai emitindo, mas ele vai emitindo cada vez menos. O que faz com que você vá arrefecendo essa parte. Mas aí você precisa compensar com outras, que é o quê? Nesse exato momento, nós temos duas fontes de liquidez, uma que vinha abastecendo todo o mercado até agora, que é o que a gente chama de RRP. O RRP é um programa chamado Reverse Repo, onde os bancos usam os seus bank reserves, as suas reservas, os seus depósitos em excesso para poder deixar eles estacionados no Fed, para fazer ali um joguinho ali de tabelinha com o Fed, onde ele paga juros em cima disso que está estacionado lá. Só que os bancos, aos poucos, foram retirando os depósitos, na verdade, fazendo o contrário, né? Retirando as suas alocações do RRP para colocar em lugares mais
mais rentáveis, como T-bills, que são títulos de curto prazo da dívida pública americana, ou mesmo na própria bolsa americana. Os bancos eles vão retirando daí e vão levando para outros lugares. E esse movimento veio acontecendo desde 2023 e agora o RRP está quase ali nos finalmente, digamos assim. Então, essa liquidez vinha levando parte do mercado, porque a partir do momento que você coloca depósitos nos bancos e as pessoas não fazem os saques imediatamente, você pode alocar para outros lugares. Então, você pode comprar bonds, você pode comprar ações, você pode comprar bitcoins, você pode fazer o que você quiser. E isso ajudou bastante o crescimento da bolsa. Só que esse tanque meio que se esvaziou. E quando isso acontece, principalmente no momento de descompasso que nós temos agora, você vem para o segundo estágio, que a gente chama de TGA. Não é um segundo estágio, mas o TGA é a conta corrente do Tesouro americano. Então, quando você chega no momento que você não tem a capacidade de financiamento, você não tem como jogar mais essa liquidez para o mercado, você usa ali da sua conta corrente do que você já arrecadou, entre aspas, certo? Então, essa conta do TGA, nesse exato momento, ela vem, se você olhar aqui bem no finalzinho, ela vem baixando significativamente, mas ela estava ali entre 600 a 800 bilhões de dólares, mas você está vendo claramente que ela está indo para baixo. E é essa a questão. Agora, por que isso é importante? Porque isso gera mais um certo boost, digamos assim, mais um estímulo que não disfarçado de não ser estímulo, mas simplesmente uma atividade normal do governo, porque isso vai sustentando aos poucos o mercado, mas de forma não necessariamente feita constantemente, para afinal de contas nós estamos numa queda de mercado, mas ele vai sustentando aos pouquinhos e vai queimando aos poucos. Mas chega um momento que essa conta também pode acabar, principalmente se a negociação desse teto da dívida for se estender muito, porque afinal de contas, para você poder colocar dinheiro de volta nessa conta, que é a conta do Tesouro Nacional, que paga todas as despesas do governo, você vai precisar começar a emitir novos bonds. Isso só vai acontecer depois que o teto da dívida for de fato negociado. Mas a grande questão que eu já falei em capítulos passados, inclusive, é de que essa dinâmica do TGA, ou seja, ele baixar, ele cair, ele vai liberando liquidez para o mercado, ele vai sustentando. Mas o real descompasso que pode criar um medo maior ainda do que nós estamos vendo hoje é depois da negociação do teto da dívida. Por quê? Porque você vai precisar repor essa conta com o que você tirou. E isso exige novas emissões de bonds. E quando isso acontece, aí você tem uma enxurrada do mercado, principalmente os bancos que são obrigados a comprar esses bonds, principalmente os maiores, como JP Morgan, etc., que são os bancos de primeira linha, que nós chamamos de primary dealers. Quando eles começarem a comprar os bonds para poder injetar de novo nessa conta, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, às vezes, eles vão simplesmente tirar do mercado. E aí existem análises, principalmente, né, do Concorda, que é uma das pessoas que eu mais sigo, Darius Dale falou exatamente a mesma coisa. Você pode ter um descompasso de liquidez, que a gente chama de air pocket, ou seja, uma bolha de ar, que pode fazer você ter um medo maior ainda na bolsa, criando mais incerteza ainda para o que vai acontecer em 2025. É mais uma força contra o mercado. Aí você junta Trump com todas as coisas, etc., cria uma incerteza muito grande. E é justamente esse tipo de coisa que a gente discute. Eu até tive ótimas conversas ontem. Eu queria até agradecer para o pessoal que escaneou esse QR Code, porque queriam fazer uma análise dos seus próprios investimentos. Pude até participar de uma das reuniões, foi super bacana para poder ver a melhor forma de ajudar as pessoas, e cada um ali totalmente perdido, sem saber o que fazer, baseado em todas essas incertezas, mas cada caso é um caso. Então, se você gostaria de uma análise gratuita do seu portfólio, a gente pode ajudar aqui com a nossa equipe, escaneando esse QR Code abaixo ou também vendo na descrição desse vídeo. Mas agora, voltando aqui ao assunto do TGA, eu daria uma olhada nesse gráfico. Você pode encontrar ele no próprio
no próprio site do governo americano, posso colocar também na descrição do vídeo, eu acompanharia bem de perto esse TDA, porque a dinâmica é bastante simples. Então, à medida que você vai usando o TDA, ele vai ainda injetando artificialmente dinheiro no mercado e os bancos podem voltar aí alocando ou às vezes ter uma certa recuperação no mercado de ações, mas isso não necessariamente significa que vai ser a grande recuperação ou que nós chegamos no fundo. Então é impossível prever o futuro, mas essa vai ser uma força que com certeza vai ditar a liquidez para que aí sim você saiba a direção do mercado. Então, a impressão que dá, pelo menos baseada na maioria das avaliações, quando você pensa na liquidez na parte do governo americano principalmente, você pode esperar uma queda maior para uma recuperação depois disso. Mas eu ficaria muito de olho nessa parte do TDA a partir de agora, de quanto tempo isso vai durar, então todo o teatro. Então, se você tentar sempre ver o que está por trás dessa cortina de fumaça, que é a negociação, todo esse teatro entre democratas e republicanos, e olhar o que está por trás disso, isso daqui pode te dar muito mais resposta para onde vai a liquidez e também, obviamente, a direção dos seus investimentos.